Oi, tudo bem? Eu acabei de herdar muito dinheiro. Então, finalmente estou rico e financeiramente livre. A primeira coisa que eu quero fazer é não trabalhar mais em um emprego das 9 às 5. Mas a minha namorada exige que eu continue trabalhando em um emprego de verdade, ou ela terminará comigo. Bom, nos últimos 3 dias, eu estive pensando em uma conversa que tive com minha namorada e não sei o que fazer. Eu não posso contar isso para os meus amigos ou familiares porque eles não gostam muito da minha namorada. E eu já sei o que eles vão dizer. E eu preciso de objetividade. Eu deveria começar dando um pouco de informação sobre o que eu faço e sobre mim mesmo. Bom, depois do meu primeiro ano do ensino médio, eu fui morar com o irmão da minha avó, que recentemente havia sido diagnosticado com... era doença renal crônica no estágio 5. Meus tios moravam no exterior, os meus pais trabalhavam, minha avó cuidava do meu avô e eu assumi a responsabilidade porque ele era da família e nós cuidamos um do outro. O meu tio-avô havia perdido a esposa e o filho em um acidente de carro nos anos 90 e estava sozinho desde então. Ele trabalhou como operador de guindaste no Extremo Oriente e investiu quase todo o seu dinheiro aqui no Brasil e acumulou uma pequena fortuna. Cara, eu implorei para que ele se mudasse para a minha cidade. Assim, eu não teria que mudar de colégio, mas ele não quis. Então, acabei me mudando para a cidade do meu tio-avô. Terminei meu ensino médio lá e também a faculdade. Eu cresci muito lá e aprendi muito com ele. Depois da faculdade, ele me incentivou a voltar para a cidade em que meus pais moram e começar a minha vida lá, porque havia mais oportunidades e ele poderia encontrar uma enfermeira para si mesmo. Eu tinha 23 anos quando eu voltei para a minha cidade e me mudei para a minha própria casa. Foi bem nessa época em que conheci minha namorada. Ela é médica e fomos apresentados na festa de um amigo em comum. Desde então, nós somos inseparáveis. Então, eu comecei a trabalhar em uma rede de TV como redator freelancer. Eu trabalhei para veículos de notícias estrangeiros e, além disso, eu também dava aulas particulares para alunos do ensino fundamental. Um dos meus tios, ele não tem filhos e é contra relacionamentos. Ele me mandava dinheiro todo mês. Em suma, eu estava em um lugar muito confortável financeiramente. Daí, cerca de 1 ano e meio depois, o meu tio-avô morreu e eu herdei quase toda a sua riqueza, incluindo todos os seus bens e a maior parte de seu dinheiro, exceto por uma pequena quantia que ele deixou para a enfermeira que cuidou dele depois que eu saí. Mais tarde, eu soube que o meu pai aconselhou meu tio a fazê-lo porque todos confiaram em mim para usar o dinheiro de forma inteligente. E o meu tio até disse que eu merecia por estar lá para ele quando ele precisava de alguém. Bom, eu investi o dinheiro e também mantive meu emprego como tradutor e escritor livre, mas eu parei de trabalhar como professor particular. Daí um amigo meu, ele queria mudar seu negócio têxtil para um lugar maior e me ofereceu para ser seu sócio. E eu aceitei na hora, porque era uma grande oportunidade. Tenho viajado e conversado com nossos clientes e feito negócios. E isso é basicamente tudo o que eu faço. Então, eu tenho trabalhado no máximo 2 a 3 horas por dia nos últimos 2 anos. E tenho me concentrado em me aprimorar intelectual e fisicamente. Passo mais tempo com minha família e amigos. Ganho 3 vezes mais que a minha namorada. E eu achava que ela estava feliz com as minhas escolhas de vida, mas acontece que ela despreza a minha vida profissional. Ela quer que eu consiga um emprego de escritório mais formal e ainda fala que eu preciso ser um adulto responsável. Bom, eu tentei explicar o meu lado da história. Eu finalmente estava conseguindo fazer coisas que eu não conseguia no passado, como ler, estudar assuntos diferentes, aprender idiomas e malhar. Eu tive um acidente no passado, então eu tive que parar de malhar, mas agora que eu tenho tempo, eu quero fazer isso. Quando eu disse isso, ela me disse que os músculos não me fazem um homem e que eu teria 2 opções. Ou eu encontro um emprego de verdade, ou ela me deixa. Eu realmente não quero encontrar um trabalho de escritório das 9 às 5. Não queria fazer isso mesmo antes de receber minha herança. É por isso que eu estava trabalhando em casa como tradutor e escritor.
E eu não quero terminar com ela porque eu amo muito essa mulher e a admiro. Não posso falar sobre isso com nenhum membro da minha família, pois todos ainda guardam rancor dela por uma coisa que aconteceu há 3 anos, e meus amigos também não gostam dela. Eles não sabem o que ela significa para mim. Eu não sei mais o que fazer. Olha, gente, eu posso estar equivocado, mas acredito que a namorada está com um pouco de inveja pelo fato de ele praticamente não trabalhar e ainda ganhar muito mais que ela. Como falei, eu posso estar sendo precipitado, mas é o que eu penso. Eu não deixaria de viver algo que eu sempre quis por alguém que simplesmente não entende meus desejos. E acho que você deveria fazer o mesmo. Vocês concordam? Ainda falando sobre relacionamentos que não terminaram tão bem, a próxima história foi enviada por uma inscrita. Ai, Deus! Vocês acreditam que eu precisei vasculhar o apartamento inteiro do meu namorado? Eu sou uma mulher de 25 anos e estou namorando o Carlos, que tem 34, já há 9 meses. As coisas estavam bem até que eu, contra o meu bom senso, me mudei para a casa dele alguns meses atrás. Desde então, ele está ficando meio possessivo e protetor. Olha, eu imediatamente disse a ele para parar com isso, porque já estava ficando chato e ele realmente parou de fazer. Eu tenho um amigo no Tocantins que vai se casar. Eu estou animada para voar até lá, no entanto, o Carlos deixou claro que não quer que eu vá. Ele disse que Tocantins é muito perigoso. Eu nem dei bola para o que ele disse, até porque eu já fui várias vezes para Tocantins e cheguei até a morar lá por 1 ano. Mas não importa o que eu diga, ele não quer que eu vá. Então, um par de dias atrás, minha passagem desapareceu da minha mesa de cabeceira. Procurei em todos os lugares, mas eu não encontrei nada. Quando eu perguntei ao Carlos sobre isso, ele se comportou de uma maneira estranha, mas eu não liguei, porque eu não conseguia acreditar que ele tinha algo a ver com o sumiço das minhas passagens. Enfim, quando ele saiu esta manhã, eu comecei a procurar por tudo. Enquanto eu procurava, fui ficando cada vez mais certa de que ele pegou minha passagem. Comecei a vasculhar cuidadosamente gavetas e armários, mas à medida que a minha raiva crescia, fiquei muito menos cuidadosa. Comecei a abrir as gavetas que as pastas abertas faziam uma bagunça total, mas encontrei. Estava atrás de alguns livros na estante de seu escritório. Eu nunca entro no escritório dele, por isso aquele foi o lugar do esconderijo. Ele ficou furioso comigo por vasculhar suas coisas e bagunçar sua casa. Ele disse que teria acabado devolvendo minha passagem. Não seria necessário eu ter feito aquilo. Agora que eu parei de tremer e tive tempo de pensar, conversei com minha mãe e me sinto meio boba por questionar a minha própria atitude. Eu terminei de vez com ele e o bloqueei em tudo. Meu pai e meu irmão estão lá, pegando o que sobrou das minhas coisas. Eu vou tentar tirar isso da cabeça e focar na minha viagem incrível. Você acha que eu exagerei? Eu confesso que fiquei pensando, não seria mais fácil o namorado ir junto ao casamento do que decidir roubar as passagens? Evitaria tanta confusão, mas é como dizem, há males que vêm para o bem. O lado bom disso tudo é que a inscrita conseguiu se livrar de um relacionamento possessivo e vai começar uma nova vida. Eu desejo muita sorte. Na próxima história que aparece na tela, aconteceu algo chocante. Você não vai acreditar. Até lá!